Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Maria José diz a Paula que tudo vai se resolver agora que ela disse a verdade. Paula diz que Alessandro deve ter ido chamar a polícia para buscá-la. Maria José diz que ele não faria isso com ela. Paula, chorando muito, pede perdão à irmã por ter contado tudo. Maria José diz que o culpado de tudo é Bruno e ele a odeia e não se cansará até vê-la derrotada. Maria José abraça a irmã. Roberto diz a Alessandro que seria melhor não chamar a polícia, pois viraria um escândalo para toda a família. Fernando diz que se não há cadáver, não há delito que perseguir. Fernando diz a Alex que não podem acreditar em Bruno depois do que ele pediu a Maria José e acha que Bruno inventou essa testemunha para conseguir que Maria José dormisse com ele. Alessandro diz que não sabe quantas coisas Maria José vai seguir escondendo dele. Vitória diz a Filipa que não pode acreditar em Maria José, pois o que ela disse é perverso demais e Bruno não é um monstro assim. Filipa questiona a Vitória porque Maria acusa Bruno de tudo o que lhe acontece. E se ele fosse tão bom assim como ela diz, Maria José não estaria o acusando. Mercedes alimenta Gabriel e pede que ele a ajude a se decidir. Gabriel diz que tem medo. Pedro e Xuxo visitam Mercedes e conhecem o irmão dela. Gabriel conta que foi atropelado há uns dias e suas pernas doem muito. Eric diz a Bruno que o rapaz que encontrou é perfeito para o plano dele, pois foi atropelado há uns dias atrás e não está bem das pernas. Pedro e Xuxo voltam para casa. Dessa vez, Alessandro chora por Maria José sempre esconder as coisas dele, mesmo ele disposto a ajudá-la. Ezequiel comenta com Filipa que sobre Paulo ter matado um homem é algo muito grave, mesmo se tivesse sido um acidente. Filipa diz que mais grave é Bruno querer se aproveitar disso para dormir com a mulher de Alessandro. Ezequiel diz a Filipa que já viu Maria José e Bruno conversando, escondidos. Ezequiel informa Alessandro que Bruno está chegando na casa. Alessandro vai atrás do desgraçado do Bruno, o joga no chão e diz que ele chantageou Maria José para vê-lo no hotel. E ele fez isso em troca de não denunciar Paula por ter atropelado um homem. Bruno diz que ela mentiu. Alessandro dá socos na cara do infeliz e na sua barriga. Bruno tenta enforcar o irmão, mas Alessandro consegue se defender. Ezequiel chama Roberto e diz que Alessandro está brigando no jardim com Bruno e ele precisa fazer algo. Alessandro espanca Bruno. Raquel e Roberto chegam ali e conseguem separá-los. Ezequiel cuida da ferida de Alessandro. Filipa chega ali para ver o rapaz. Ela diz que tentou ajudar Bruno com as feridas, mas que ele não quis e a mandou para fora do quarto dele. Raquel diz a Roberto que sabia que de Maria José e família não podiam esperar nada de bom, porque o pai é um sem-vergonha, a filha uma assassina e Maria José uma rameira. Roberto diz que não pensa em se meter nisso. Alessandro reclama com Eric por ter deixado Paula dirigir o carro e por culpa dele foi que ela atropelou o homem. Eric diz que no dia seguinte voltou no local do acidente, mas já não tinha corpo lá. Amanhece. Maria José vê Alessandro machucado. Alessandro diz que brigou com a amante dela. Maria diz que já o disse que não ia aceitar ir ao hotel com Bruno. Alessandro diz que se pergunta quantas vezes ela terá dormido com ele. Maria diz que nenhuma e já o disse milhares de vezes. Maria José pergunta a Alessandro o que ele pensa em fazer em relação à irmã dela. Ele diz que vai consultar um advogado, mas que é provável que Paula vá para a cadeia. Alessandro pergunta a Maria José por que não disse nada a ele antes, sendo que ele disse para ela confiar nele e sempre contar tudo para ele. Maria José diz a Alessandro que para ele tudo seria mais fácil e estar no lugar dela seria de boa para ele, porque tem dinheiro para pagar advogados e tudo mais. Mas ela e sua família não têm nada e por isso não disse. Paula pergunta a Maria o que Alessandro disse. Maria José diz que ele vai consultar um advogado, mas as autoridades vão decidir se ele irá para a cadeia ou não. Pedro pede às filhas que digam o que está acontecendo, porque há dias está vendo elas de estranhas assim. Maria diz que na noite anterior, Paula atropelou um homem na estrada e o homem acabou morrendo. Paula chora, abraça o pai e diz que foi um acidente. Pedro fica chocado e acaba chorando. Vitória vê Bruno machucado e ele diz que teve uma briga com Alessandro. Vitória diz que era de se esperar, por ele ter convidado Maria José para ir a um hotel.
Bruno diz que isso é mentira e desde que Maria José chegou naquela casa, só inventou essas histórias dele. Gente, esse desgraçado é um canalha, falso e mentiroso, que faz a cabeça da mãe pra acreditar nele. Vitória diz a Filipa que todos podem estar errados e terem julgado mal. Filipa diz que tem que investigar para tirar as dúvidas. Vitória liga para Fernando e pede que ele investigue esse hotel, onde Bruno supostamente convidou Maria José. Ela pede que ele descubra quem fez a reserva no quarto de hotel. Fernando aceita fazer o trabalho para Mara, mesmo que seja em segredo, sem Alessandro saber. Eric diz a Bruno que não pode sair da casa, porque Alessandro deu a ordem dele ficar ali. Bruno se irrita, mas diz a Eric que ele tem que falar com aquela gente, com o Inválido e a tal de Mercedes. Bruno diz: maldito Alessandro, só me causa problemas. Bruno pede a Eric o endereço de Mercedes. Pedro pede a Paula que não se preocupe, pois conhecendo Alessandro, tudo vai se resolver. Paula chora porque tem medo de parar na cadeia e ser maltratada por lá. Roberto comenta com Ulisses que outra vez Bruno e Alessandro brigaram, e não há dúvida que Bruno odeia Alessandro por isso de querer se envolver com a esposa dele. Ulisses diz a Roberto que Mário Aguirre não existe e é um personagem inventado por Maura. Raquel conta a Maura e Lisete que Paula assassinou um homem o atropelando com um carro. Raquel diz que Alessandro vai dar um jeito de proteger ela, mas queria denunciá-la. Maura diz que não duvida que ela faria isso. Lisete diz que Alessandro nunca perdoaria caso fizesse isso. Mário Aguirre liga para Maria José. Ezequiel atende e diz ao homem que a senhora não está. Ulisses diz a Roberto que não sabe o que Maura quer com isso, mas está o pagando muito bem. Ulisses pergunta a Roberto por que não se divorcia, pois poderiam viver juntos. Roberto diz que gosta das mulheres e Raquel é muito rica, e se conseguir o que lhe corresponde da fortuna do pai, vai viver bem com homens, mulheres, o que quiser. Ulisses questiona Roberto se Maria José não tem outra irmã além de Paula. Roberto diz que pelo que sabe não, mas quem sabe não tenha, né? Vitória vai à igreja com Filipa. As duas rezam. Vitória diz a Deus que esteve muito afastada dele e talvez por isso sua vida complicou. Ela diz que está muito preocupada com Bruno e pede a Deus que guie os passos dele para não fazer nada que possa se arrepender. Ela pede que ele cuide dos seus filhos e perdoe seus pecados. Filipa pede a Nossa Senhora que ajude Vitória, pois está tendo dias muito difíceis, já que na sua visão, Bruno é um desgraçado. Maria José vai à construtora Lombardo. Mari deixa ela entrar no escritório de Alessandro, mas avisa que ele está na sala de reunião. Fernando vai ao hotel que Maria José se encontraria com Bruno. Ele descobre que o quarto de hotel está reservado no nome de Mário Aguirre e fica surpreso. Alessandro conversa com seu advogado sobre Paula ter atropelado um homem. O advogado diz a Alessandro e Maria José que eles têm duas opções. Podem pagar a testemunha e ficar calados, ou que Paula se apresente na delegacia para declarar o que fez. Vitória, ao sair da igreja, comenta com Filipa que se sente mais tranquila e tirou um peso de si. Fernando liga para Vitória e conta que precisa falar com ela pessoalmente. Bruno vai atrás da senhora Mercedes. Bruno entrega o dinheiro para Mercedes e Gabriel, e por necessidade, eles acabam aceitando fazer o trabalho sujo. Bruno ameaça os dois de morte caso não cumprirem com o trato. Fernando diz a Vitória que o quarto de hotel estava reservado no nome de Mário Aguirre. Vitória fica feliz e diz que Maria José e a família mentiram sobre tudo. Fernando diz que aparentemente sim, mas Mário Aguirre também nunca se apresentou pessoalmente, o que se nota muito estranho. Fernando teme pela decepção de Alessandro quando ficar sabendo de tudo. Alessandro e Maria José chegam em casa. Alessandro manda Maria José chamar Paula, porque precisam ir à delegacia, resolver esse assunto de uma vez. Maria José pede a Paula que se arrume para irem à delegacia, para ela declarar o que aconteceu. Paula continua chorando e tem medo de ser presa. Maria José diz que hoje mesmo pode resolver tudo. Xuxo tenta tranquilizar a moça. Ezequiel chama Eric para ir à delegacia, pois ele precisa declarar do assunto do acidente, junto com Paula. Fernando procura Alessandro na construtora, mas Maria diz que ele já saiu e parece que iria à delegacia com Maria José. Ezequiel diz a Vitória que Alessandro veio buscar Paula e foram para a delegacia.
Alessandro, Maria José, Paula e Pedro chegam à delegacia. O advogado diz que já fez algumas movimentações para facilitar as coisas. Vitória brinca com o cachorrinho. Filipa comenta com Vitória que ver Fernando fez ela se animar. Vitória diz que o que Fernando a disse deixou ela mais tranquila. Vitória fica feliz ao ver Bruno, o abraça e o beija. A tonta, boba, abraça o filho e pede perdão. Ela diz que mandou Fernando investigar e descobriu que foi Mário Aguirre que fez tudo. Descarado, sem noção e falso, Bruno diz que sabia e não teve nada a ver com isso. Eric chega na delegacia para declarar. Vitória diz a Bruno que agora há pouco Alessandro saiu com Paula e Maria José para a delegacia. Bruno diz que se alegra e espera que não deixem ela livre. Paula dá sua declaração para o delegado. Maria José aguarda, apreensiva. Bruno diz a Eric que amanhã aquela gente vai apresentar a denúncia. Bruno pede que ele tome cuidado com o que vai dizer. Alessandro diz a Maria José que Paula já declarou e agora é a vez de Eric. Alessandro pede a Eric que fale a verdade. Bruno liga para Alessandro e pede para conversarem. Bruno diz a Alessandro que Vitória mandou Fernando investigar quem fez a reserva daquele quarto e descobriu que realmente foi Mário Aguirre. Maria José pergunta a Alessandro quem era. Ele diz que ninguém. Alessandro liga para Fernando, que confirma que sim. O quarto de hotel estava reservado no nome de Mário Aguirre. Eric dá sua declaração de tudo o que aconteceu no dia que Paula atropelou o homem na estrada. Eric diz a Paula que fez tudo bem. Maria José pergunta a Alessandro se aconteceu algo, porque ele não está com uma cara boa. Alessandro diz que não aconteceu nada, e não é o momento e nem o lugar para conversarem. Raquel vê o cachorro no jardim. Filipa diz que aquele cachorro é seu, e que já tem autorização de Vitória para ele ficar ali. Raquel manda a senhora cuidar do cachorro, e não deixar ele fazer xixi por aí, nem suas necessidades, perto da sua casa. Raquel pergunta a Vitória se Paula já foi para a cadeia. Vitória diz que não sabe de nada e todos estão na delegacia resolvendo essa situação. Raquel torce para Paula ser presa e Alessandro se divorciar de Maria José. Vitória apoia tudo que a filha diz. Mercedes e Gabriel têm medo de se meter em problemas por ter que inventar essas mentiras. O primo de Eric e a comadre dela acalmam eles, dizendo que irão ganhar muito dinheiro. Raquel diz a Roberto que resultou que Mário Aguirre foi quem convidou Maria José para aquele hotel e não Bruno. Roberto fica desconcertado. Paula pergunta a Maria José se eles vão pedir muito dinheiro a Alessandro, para ela não ficar presa. Maria José diz que tomara que não, mas pede que a irmã não pense nisso, pois tudo sairá bem, já que ela confessou a verdade.